Meus amigos, essa vai ser uma semana de definições, uma semana onde muito provavelmente iniciarão as sanções da Lei Magnitsky, onde os intocáveis, ou pelo menos assim eles se julgam, né, vão descobrir que não são tão intocáveis assim. Vai ser uma semana de salve-se quem puder, de Deus nos acuda, vai ser cada um por si, né? Essa semana realmente o pessoal vai entender que Trump não tá para brincadeira. O aviso foi dado, aliás, os avisos foram dados, chances foram dadas e ninguém deu a devida importância. Por exemplo, Hugo Mota e Davi Alcolumbre acredito que vão sentir na pele. Não só eles, mas também todo o entorno. Enfim, todo mundo que deu sustentação para a ditadura em curso que está no país, ou para aqueles que poderiam e nada fizeram para evitá-la, vão sofrer as consequências. E nós não estamos falando apenas de ministros do STF ou de alguns parlamentares, né? Mas também membros do Executivo Federal e todos aqueles que de maneira direta ou indireta subsidiaram a ditadura em curso por aqui. A gente está falando aí de secretários, de assessores, enfim, muita gente vai entrar nessa lista, tá? Delegados da Polícia Federal, policiais federais, enfim. Eu só estava cumprindo ordens. Não, meu amigo, ordem legal não se cumpre, né? Essa é a questão. Mas o melhor de tudo é a cara de choro, o clima de velório que, por exemplo, um comentarista aqui da CNN, que é parte da assessoria de imprensa do Lula, comenta o caso, né? Com vocês, deleitem-se, peguem agora a pipoca e assistam de camarote. O jornalista falando a respeito, olha só. E ele nos traz uma notícia que pode ser ainda mais preocupante. Ele apurou que vem mais retaliação do governo Trump contra o Brasil. E na semana que vem, Lorival, boa noite. Boa noite. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades... Bom, vamos lá. Não sei com quem esse cara conversou, tá? Mas, de fato, o Lula e a Janja, eles não devem ser atingidos. Por quê? Porque o Lula, ele é chefe de Estado, tá bom? Então, ele não pode ser sancionado diretamente pela Lei Magnitsky, porque os Estados Unidos, eles são legalistas, tá? Eles não são uma brazuela que um ministro da cabeça dele decide subverter a Constituição e a lei a seu bel prazer e entendimento. Não funciona assim. Lá eles seguem a lei. E a Lei Magnitsky deve ter suas exceções, né? Então, chefes de Estado não podem ser impactados diretamente, tá? Então acredito que seja por isso, tá bom? Mas aí é só conjectura, enfim. De alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos e em seguida também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Essas punições devem seguir já o cardápio da Lei Magnitsky, que prevê, então, sanções econômicas e financeiras. A cara de assustado do repórter, do apresentador é a melhor. Contra os ministros do STF, de maneira que os eventuais bens que eles tenham nos Estados Unidos sejam congelados, e também sanções secundárias, que seriam punições contra instituições, entidades e empresas que façam negócios com esses ministros do STF. Então, haveria uma tentativa de bloqueio do acesso desses ministros a serviços bancários e outros tipos de serviços proporcionados por empresas que, por sua vez, têm negócios com os Estados Unidos. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington. Então, segundo o que eu recebi aqui, a embaixadora brasileira lá nos Estados Unidos, ela vai ser expulsa. Sim, ela vai ser convidada a se retirar dos Estados Unidos. Ela já recebeu o recado da Casa Branca de que ela não é mais necessária lá, ou, sei lá, educadamente, né? Não foram essas palavras, mas ela não é mais bem-vinda. Foi tarde demais, querida. Perdeu, né? Não amola. E, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. É praticamente uma declaração de guerra, uma explicitação de declaração de guerra comercial, mas quando você expulsa um embaixador, isso é muito grave.
Sim, a motivação é totalmente política, não está no âmbito comercial. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases, porque eles sabem que o governo brasileiro vai reagir a cada um desses passos que o governo americano vai dar, e aí eles seguem com o passo seguinte, mas o objetivo é sim o rompimento de relações com o Brasil. E a motivação é porque o presidente Trump pretende impor um alinhamento ideológico e político sobre as Américas. Ele está começando com o Brasil, mas, de acordo com a minha apuração, a partir dos resultados obtidos com o Brasil, ele deve dirigir a mesma tática contra o México e a Colômbia, ou seja, os governos de países mais importantes governados pela esquerda devem então ser atingidos dessa forma. Bom, primeiramente, né, eu não acompanho a CNN, não sei o nome do sujeito, mas boa leitura, parabéns, é isso aí mesmo, tá? Claro que ele falou tudo isso aí de maneira ideológica, né, com o viés dele, né, mas não está errado na sua análise. De fato, a intenção de Trump é libertar a América, porque ele sabe que se as coisas continuarem do jeito que estão aqui, o mundo inteiro vai, em pouco tempo, né, vai se tornar. E outras, algumas ditaduras em curso mesmo, né, como Venezuela, Cuba, a própria Nicarágua, elas vão se beneficiar muito se o Brasil ficar perdido, porque o Brasil hoje, cara, é a potência da América do Sul, né? Então hoje a gente tem o poder ali de alimentar com dinheiro de corrupção, com financiamentos, com, enfim, diversos meios aí, ditaduras ao redor. Então Trump, ele sabe que o Brasil está prestes a se concretizar, se consolidar a ditadura, ele não vai permitir que isso aconteça. Agora, quando o repórter diz que a motivação de Donald Trump é política, que é para beneficiar Bolsonaro, não. Cara, essa gente está espantada agora com o rompimento diplomático que vai acontecer dos Estados Unidos com o Brasil, mas eles não se espantaram quando Lula disse que a eleição de Trump era a volta do nazismo e do fascismo? Cara, é surreal. Como é que você vai ter conversa, você vai ter uma relação diplomática com alguém que te chama de nazista, que te chama de fascista? Como? Como? Não dá. É que aqui no Brasil o pessoal tá tão acostumado, né, com a esquerda a acusar Bolsonaro de genocida, de nazista, de fascista e ficar por isso mesmo, que eles relativizam, que eles normalizam isso, que eles acham que o Lula chamar um chefe de Estado de nazista vai ficar por isso mesmo, não vai ter retaliação, né? Ou nós, enquanto nação, sermos signatários de pactos internacionais, como o de San José da Costa Rica, que preconiza o respeito a direitos humanos básicos, e a gente não está seguindo isso, que isso ia ficar por isso mesmo, e não vai. Donald Trump sabe que o Brasil hoje é uma ditadura e que, infelizmente, a gente não conseguiu dar conta de evitar que isso acontecesse. Não conseguimos, né? Em grande parte porque aqueles que nós depositamos o voto nos traíram, mudaram de lado ou foram corrompidos. Não sabemos. Mas o fato é que vem chumbo grosso por aí. Essa gente não vai ficar só restrita a perder os seus vistos, não. Vão descobrir que Trump não tá para brincadeira. E vem chumbo grosso por aí. Curta, comente, compartilhe o vídeo, porque olha, a semana vai ser longa, viu? Eu tô ansioso aí pelos próximos passos. E antes que deturpem as minhas palavras, eu não estou nada feliz, nada satisfeito com a situação que o Brasil vai enfrentar. Sobretudo essa taxação de 50%. Vai ficar ruim para todo mundo. Eu não gostaria que isso acontecesse. Mas, como eu disse, quando você está com uma dor de cabeça, você não vai tomar um remédio agradável. O remédio é amargo. Mas é para resolver o problema, né? Dipirona. Experimenta tomar dipirona em gotas, por exemplo, pura, né? Pinga na língua, pra você ver. O negócio é amargo, é ruim. Mas vai resolver o problema, não vai? Então, é isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.